Olá a todos, eu sou o Cândido Estevam, estou aqui para falar sobre um assunto que você precisa saber. E o tema de hoje é inflação. É bem provável que tu já ouviste falar sobre esta palavra ou este tema, inflação, especialmente neste contexto em que o nosso país está sobre uma inflação. Então, o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado de preços, ou seja, é quando todo o bem produzido na economia aumenta de preço. Para entender, suponha que esta semana você vai para a praça e encontra o preço da fuba 2 vezes mais do que o preço da semana passada. Será que existe uma inflação? Não necessariamente. Não necessariamente, porque pode existir alguns fatores que condicionam a subida da fuba, neste caso, tal como a falta de escoamento do milho, O milho que é matéria-prima para a produção da fuba, do campo para as cidades, que é um fator também muito comum cá no nosso país. Esta falta de milho, que é matéria-prima na cidade, fará com que a pouca fuba que exista se torne escassa e os vendedores, os comerciantes, vão especular preços, vão aumentar o preço da fuba. Não significa necessariamente que exista inflação. Ou pode ser que existam alguns fatores climáticos, tais como chuvas. Pode chover de mais ou de menos, e isso faz com que não haja produção suficiente de milho este ano. E isso pode levar à falta de milho no mercado, e o que leva também a fuba a aumentar. E os comerciantes que tiverem a fuba, a matéria-prima, visto que está escassa no mercado, aumentarão de preço. Não significa necessariamente que exista inflação. Mas agora suponha que além da fuba, o arroz, o táxi, a propina, todos os outros bens na economia aumentam de preço. Aí sim temos uma inflação. E existem 2 tipos de inflação: a inflação da procura e a inflação da demanda, ou seja, a inflação da oferta. E o que nos interessa aqui é falar sobre a inflação da oferta. Essa inflação ocorre quando há um aumento em matérias-primas básicas na economia, tal como o combustível. Esse reajuste tem um impacto direto em quase todas as empresas. Mas para o nosso país não é quase todas as empresas, é mesmo todas as empresas, porque nós não somos autossuficientes com relação à produção de energia elétrica. Então, se existe um impacto direto nos custos das empresas, ou seja, os custos das empresas aumentam, as empresas vão querer repartir esses custos com alguém. Quem será? Serão os consumidores. Você, eu, todos nós, consumidores. E é bem provável que já ouviste também falar que o nosso país vai passar a tirar as subvenções do combustível. Ou seja, o suporte que o Estado dá para o combustível, ele vai retirar. O que significa que os preços dos combustíveis vão aumentar. Significa que daqui em diante a nossa situação provavelmente pode piorar. Isso é inevitável. Mas você não deve se desesperar. Não deve se desesperar porque, como o grande escritor e motivador Napoleon Hill diz, o grau de dificuldade é proporcional ou mais ao nível de sucesso. Então, não encare a crise como uma maldição. Tenha uma atitude positiva. Olhe ela para como uma bênção, como uma oportunidade que tu tens para aplicar o teu conhecimento financeiro. E se você fazer isso, quando esta crise passar e você conseguir sobreviver a ela, a inflação, a crise, você terá muito mais facilidades em desenvolver em ambientes econômicos estáveis. Então, tenha atitude positiva e faça isso. Então, como combater a inflação? O que o Estado, quais são as medidas apropriadas que se deve tomar para combater a inflação? No próximo vídeo eu vou falar disso e de um assunto também muito interessante. Ontem assinalou-se dia 1, o África Austral, a SADC, abriu o comércio livre. É um feito memorável para o nosso continente, especialmente também para o nosso país. Mas os economistas e alguns empresários estão céticos quanto a esta medida, quanto a Angola aderir a este